tantas distrações e estímulos diários que temos, cada dia está mais difícil fazer com que as crianças e adolescentes foquem nos estudos. Neste contexto, é preciso reinventar as atividades e os métodos utilizados para que possam gerar interesse. Estarmos na era da informação, ao mesmo tempo que facilita, dificulta o processo. Facilita porque a informação está fácil, é acessível para todo mundo e em qualquer momento, está muito prático se ter. E dificulta porque estamos envolvidos com tantos estímulos que fica difícil se concentrar e ter tempo para tudo. É aí que entra o Edutainment. É uma forma para recuperar o interesse das crianças e adolescentes pelo conhecimento neste mundo caótico das informações e dos estímulos. Vamos conhecer agora o que significa Edutainment e no que ele pode nos ajudar na construção do conhecimento e do processo de ensino e aprendizagem. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Dá uma passada no Instagram, @confrariarevolucionar. O que é Edutainment? A palavra é um neologismo que vem da junção de duas palavras, education e entertainment. O inglês está ótimo, mas passa, né? Ou seja, é a junção de educação com entretenimento. É uma metodologia que alia a pedagogia às várias formas de entretenimento e de diversão que existem. Jogos, cinema, filmes, e aí vai. Ajuda a engajar os estudantes no aprendizado. Este termo é usado para caracterizar conteúdos que educam enquanto divertem. Para se aprender qualquer conteúdo de forma efetiva, é necessário o elo emocional com o assunto. E esta é a proposta desta metodologia. Enquanto se divertem, retém o conhecimento. Neste contexto, uma aula que era expositiva, conteudista, maçante, se transforma num momento de descontração e de participação coletiva, somente agregando estratégias do entretenimento. Como surgiu essa tendência? É impossível precisar exatamente quando surge a ideia de agregar educação com entretenimento, com a diversão. Lá no Renascimento e no Iluminismo, pensadores já se mostravam preocupados com a questão do ensino, em formas de se tornar ele mais contagioso, agregando mais elementos lúdicos. Um bom exemplo de publicação antiga data de 1732 até 1758. Nos Estados Unidos, onde um almanaque, chamava Almanaque do Pobre Ricardo, que era publicado anualmente por Benjamin Franklin. Neste almanaque continha poemas, provérbios, previsões meteorológicas, exercícios matemáticos, quebra-cabeças, dicas domésticas. Um marco neste sentido foi o filme Tom Tucker's Tooth, de Walt Disney. O filme contava a história de dois meninos, um que cuidava da higiene dentária e outro não. O objetivo era mostrar quais eram as técnicas de escovação dentária, porque na época não era tão difundido, não se preocupava com isso, não mostrava como fazer. Já lá nos anos 50, atribui-se também ao Walt Disney a menção pela primeira vez do termo Edutainment. Pioneiro na indústria de animações, ele usou esta palavra para definir a série de documentários de curta-metragens com conteúdo educativo que fez. Princípios do Edutainment. Edutainment não é um aplicativo, não é gamificação, tampouco é a utilização de ferramentas digitais na educação. Os princípios do Edutainment se confundem um pouco com os princípios do entretenimento. E eles são os seguintes. Envolvimento. As soluções mais modernas de Edutainment exigem que um envolvimento ativo
do usuário, ou seja, além de receber o conteúdo, espera-se que ele participe das ações. Segundo, imersão. O bom entretenimento tem o incrível potencial de fazer uma pessoa mergulhar no conteúdo, concentrando-se totalmente nele sem pensar em outras distrações. Interação. É a troca de experiências ocorrida na interação com educadores e outros alunos. É bastante valiosa para a curva de aprendizagem do usuário. Em um mundo tão conectado, fica fácil criar redes de estudantes que aprendem juntos. Quarto, diversão. Essa não poderia faltar e é o grande diferencial do Edutainment em relação à educação tradicional. Em vez da chatice e da sensação de obrigação de ter que fazer, o aluno experimenta o bem-estar durante o processo de aprendizado, pois está se divertindo enquanto aprende. É utilizar dos gatilhos do entretenimento para gerar curiosidade, motivação, deixar leve o conteúdo e o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, deixar o looping aberto, que é o que eles dizem no entretenimento, por exemplo, dos seriados, das novelas, cenas dos próximos capítulos, ou então acaba bem naquela hora que ia ter aquela revelação. Aí você fala, ah, meu Deus, aí você tem que esperar uma semana para saber o que vai acontecer. Às vezes meses, para poder saber a continuação daquela série. E isso é que é o legal. Se utilizar dessas técnicas para encantar, para motivar, para engajar as crianças e adolescentes. Qual é o papel do educador nesta metodologia do Edutainment? A verdade é que o Edutainment dá ao aluno, dá à criança e ao adolescente o papel principal no processo de ensino e aprendizagem. E o educador fica com o papel de condutor, de facilitador da aprendizagem. O que não é diferente do que a gente já viu lá dentro do que tem que ser uma educação integral. E do que se espera de um educador atual e antenado. Vocês estão lembrados, educador não tem mais essa de transmissão de conhecimento. Eu estou falando aqui, mas partindo do princípio só para lembrar o remoto passado. Ah? Pelo amor de Deus. Educador atual, moderno, né? Não tem mais essa ideia. Esquece isso. O educador é aquele que provoca situações de forma ativa, consciente, pensada, para que o aluno se desenvolva. O educador vai levá-lo a descobrir, a fazer suas próprias descobertas e a construir o seu próprio conhecimento com isso. Percebe que isso é bem diferente de assimilar conteúdos prontos, baseados na memorização? Pensando assim, o educador se torna um designer do planejamento. Oh, que chique! É bonita a palavra, né? Designer de planejamento. Mas isso exige que o educador se debruce um maior tempo em cima do planejamento. Pois ele vai ter que aprender a fazer planejamento não mais de forma conteudista, mas utilizar a prática para melhorar sua competência. Ou seja, isso quer dizer o quê? Mudar a forma como se passa as informações. Numa você dá conteúdo pronto, na outra você faz ele descobrir o que você quer que ele descubra. Para isso precisa de técnica, de boas estratégias, de um bom planejamento. Pensando nisso, lembra que a gente já viu um vídeo? Tem um vídeo no canal que fala da importância do planejamento e outro que fala do passo a passo do planejamento. Dá uma olhadinha lá, passa lá. A criança e o adolescente vivencia, se diverte, educador propõe um desafio, que pode ser um debate, que pode ser um teatro, que pode ser infinitas coisas. Educador faz a amarração do conteúdo com o entretenimento que se passou, seja lá o que for, um jogo, um filme, uma música, enfim. Amarra, finaliza, e isso permitirá que a criança e o adolescente retenham o conhecimento de uma forma lúdica, divertida e tranquila. E aí, tá gostando? Não esquece, deixa um like, compartilha o vídeo. Como aplicar e pôr em prática? Para aplicar o conceito na prática e cativar a atenção de crianças e adolescentes, tem que se fazer uso de técnicas de engajamento e cooperação. Isso vai exigir do educador, lembra que eu falei há poucos minutos?
um maior empenho no planejamento, nas dedicação ali nas estratégias. Lembre-se que um grupo altamente motivado apresenta resultados altamente satisfatórios. O grupo vai estar no centro do processo, criando, imaginando, solucionando e praticando atividades que o levem a um pensamento crítico sobre o tema. Ah, André, mas na minha instituição não dá para fazer isso não dá para aplicar inducement. Não dá. Não temos acesso a essas tecnologias mirabolantes que escolas particulares têm. Mas não precisa. É possível aplicar esse conceito usando técnicas simples como jogos educativos, filmes, storytellings, música, games, quizzes, trechos de novelas, reportagens, documentários, aplicativos, dinâmicas e programas de TV. É bom lembrar que este conceito, essa metodologia, nem sempre precisa estar ligado à tecnologia. Ela pode ser feita com jogos de tabuleiro, jogos de perguntas e respostas, entretenimento, lembra? Educação e entretenimento. Com um pouquinho de pesquisa, de dedicação, vocês encontrarão estratégias que não precisam de tanta tecnologia, tantos recursos assim, dinâmicos e atuais para aplicar. Um simples computador ou um celular com internet será o suficiente. Ou às vezes nem isso, como nos jogos de tabuleiro. Tudo é possível, só basta um bom planejamento e boa vontade. Produções audiovisuais, tanto daqui do Brasil como vindas do exterior, são exemplos de aplicação de inducement. Tivemos o Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, o Pense Bem, que na década de 90 era um brinquedo da Tectoy que imitava um computador. Tem o Khan Academy, que são cursos online onde eles utilizam da gamificação para ensinar matemática. Dentre tantas outras iniciativas que existem em aplicativos, enfim, que aplicam este conceito. Que benefícios pode trazer a aplicação do inducement? Atrai a atenção do educando, transforma aulas em diversão, dinamiza o ensino e impulsiona o processo de ensino e aprendizagem, e proporciona maior assimilação do conteúdo. Quando o aprendizado é acompanhado da diversão, a temática é lembrada com mais facilidade. Mas por que funciona? Tomando como referencial a neurociência, devemos observar o cone da aprendizagem. É uma terminologia cunhada por William Glasser. De acordo com o estudo dele, em um processo de aprendizagem, os participantes absorvem 10% do conteúdo que leem, 20% do conteúdo que ouvem, 30% do conteúdo que observam, 50% do conteúdo que veem e ouvem, 70% do conteúdo que debatem com os outros, 80% do conteúdo que escrevem ou interpretam e 95% do conteúdo que explicam para os outros. Diante disto, uma abordagem focada somente no auditivo e no visual atinge somente 50% da capacidade de aprendizagem. Por outro lado, debater, interpretar e explicar são formas de colocar em prática o que foi aprendido. O inducement ajuda a converter aulas chatas em algo divertido, agradável, tomando como pressuposto o cone da aprendizagem de William Glasser. Podemos se dizer que quanto mais participativo é o processo de ensino, maiores são as chances de absorver o conteúdo. No passado, educadores viam o inducement como ameaçador, como vai tirar o meu papel de protagonista. E é isso mesmo. Tira o seu papel de protagonista, coloca no educando, na criança e no adolescente, ele sendo como protagonista do processo de ensino e aprendizagem, e você como educador, o facilitador, o condutor. Você não é desnecessário no processo.
Pelo contrário, você é mais necessário do que nunca, que é você que vai fazer a ponte do conhecimento. Vai levá-lo a descobrir e não entregar pronto. Lembre-se que eu falei que o educador deverá se tornar um designer do planejamento. É isso. Se dedicar, praticar, coloca em ação, vê o que deu certo, não deu, volta, bora planejar de novo, pesquisar de novo, muda a técnica e vai indo. Designer do planejamento. Mas assim, aquele que sabe o seu papel, a sua responsabilidade diante de uma criança, de um adolescente que fica ali cerca de 4 horas com você, ele vai fazer a diferença. Ele vai se dedicar. Não vai haver problema nenhum, não vai haver resistência, simplesmente vai fazer acontecer. Alguns educadores, mesmo antes da pandemia, já estavam utilizando o Blended Learning, o ensino híbrido. Lembra? Nós temos um vídeo lá no canal falando só sobre isso. E eles utilizavam o Endoutment como forma de motivar as crianças e adolescentes de praticarem o ensino híbrido, né? As atividades em casa. Ou seja, dava-se uma atividade para que a criança estudasse, lesse, ouvisse, assistisse. Era uma vamos dizer assim, a pré-aula, né? Para que quando chegasse na próxima aula ele já viesse sabendo parte do conteúdo, sabendo do que se tratava. E com a questão da pandemia, de não ter aulas presenciais, isso acelerou muito o processo, muito. Educadores antenados estão muito avançados nesse sentido, porque as crianças não estavam acostumadas, né, com ensino online, então tem que se tornar divertido, tem que fazer ser legal, tem que fazer ele querer estar ali, tem que motivar. E isso tudo já se acelerou por conta da pandemia, do ensino online, exigiu dos educadores que acelerassem nesse processo, ou seja, as crianças não estavam acostumadas com o ensino online. Como fazer isso? Tem que motivar. E como é que você motiva? Endoutment é uma boa técnica. É uma nova forma de passar o conteúdo, que aumenta a curva do aprendizado, só traz benefícios para ambos os lados. Então, sugiro que vocês, educadores, preparem-se, pesquisem, planejem música, games, filmes. E o universo do entretenimento é vasto, pro infinito e além. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação